Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. E hoje nós vamos estar falando sobre um upgrade utilizando o Transportable Tablespace. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento de vocês colabora muito para que esse conteúdo aí chegue ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Conto com a colaboração de todos. Então a gente vai estar falando aí de upgrade, um upgrade um pouco diferente, utilizando a técnica aí do Oracle Transportable Tablespace, tá? A gente pode utilizar esse recurso para fazer upgrade, saindo de uma versão, indo para outra. E é um recurso bem interessante, facilita bastante, porque ele é bem rápido, tá? E a gente vai estar fazendo esse upgrade, né? Upgrade / migração, utilizando esse recurso, né, entre bancos de dados que não são CDB, ou seja, os não CDB, tá? Então, a gente vai estar fazendo, vou estar demonstrando para vocês todo o passo a passo, todas as técnicas, o que precisa ser feito, o que precisa ser levado em consideração para poder fazer com sucesso o upgrade com esse recurso, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa demonstração, tá bom? Tenho aqui o script, né? A sequência de comandos que eu vou estar utilizando aí, né, em toda essa demonstração que eu vou estar fazendo para vocês, vai estar disponível aí no link da descrição do vídeo, tá? Para vocês fazerem também, acompanhar e fazendo tudo certinho, tá? Aqui as conexões com o meu banco de dados, com a minha máquina, já eu contextualizo vocês aí dessas conexões. Então vamos lá, né? Esse vídeo a gente vai estar falando de upgrade, tá? Ou seja, upgrade, né, saindo de uma versão indo para outra do SGBD Oracle, tá bom? E, né, um upgrade a gente vai estar usando o Oracle Transportable Tablespace, tá? Já tem aí alguns vídeos no canal onde eu falo sobre o Transportable Tablespace, tá, pessoal? Eu não vou entrar em detalhes do que é. Dá uma olhadinha lá nesses outros vídeos, né? E se eu falei lá rapidamente o que é o Transportable Tablespace, tá? Mas basicamente é você fazer a movimentação de tablespace entre bancos de dados. E aqui, em específico, estaremos fazendo um upgrade, né? Estaremos movimentando entre versões, ou seja, né, uma versão acima, né? A origem é uma versão abaixo e o destino uma versão acima, tá? E o ambiente aqui ele é não CDB, tá? Ou seja, de não CDB para não CDB, tá bom? Ah, tem como fazer para um PDB, Felipe? Tem sim. Em breve vai ter um vídeo no canal onde eu vou estar fazendo dessa forma, tá? Aqui não é o nosso contexto, a gente vai estar saindo de um não CDB para um não CDB. Beleza? Então esse é o nosso vídeo, né? Upgrade usando o Oracle Transportable Tablespace de não CDB para não CDB. E vamos contextualizar, né? Como é que está o nosso ambiente dessa demonstração, né? Esse lab aqui dessa demonstração. Bom, o sistema operacional é um sistema Oracle Linux 7, certo? E aí, pessoal, aqui algumas observações em relação a isso, tá? No meu caso aqui, nesse exemplo, eu estou no mesmo sistema operacional fazendo upgrade, ou seja, eu tenho as duas versões, né? A de origem e de destino, no mesmo sistema operacional. No caso, o sistema operacional Oracle Linux 7, tá? Posso fazer entre máquinas? Pode, claro que pode, pessoal, sem problema nenhum. Inclusive, no ponto daqui da nossa sequência, eu vou estar pontuando isso aqui, é onde que diferencia, né? Se eu estivesse usando máquinas distintas, né? O que pode acontecer, né? Você pode fazer o upgrade na mesma máquina, instala o home da versão de destino, né? E faz todo o processo na mesma máquina. Ou se você estiver fazendo um upgrade também de servidor, né? De host, né? Vai que você comprou um host melhor, com a capacidade computacional melhor, você pode estar usando, né? Você vai estar fazendo entre SGBD diferentes, né? Um upgrade com transportable e entre servidores diferentes. O ponto em que você vai fazer aí no outro servidor, eu vou estar pontuando aqui, tá? Essa questão de ter um novo servidor, ela vai ser opcional ou, dependendo do cenário, ela vai ser obrigatória, tá? Por quê? Eu até coloquei aqui, ó. Fazer observação sobre o Oracle Linux 6. Por quê, pessoal? O nosso origem, aqui eu já pontuo, ele é um 11G, e a gente vai estar indo para um 19C, tá? Se for o seu caso, pode acontecer isso que eu vou falar agora. Por exemplo, o 11G ele pode estar instalado em uma versão do Oracle Linux 6, tá? É normal, tá? Perfeitamente normal. Inclusive, o
11G e o 6 saíram aí casadinho e tudo mais, tá? Porém, se você tiver esse cenário, o 19C ele não é suportado no Oracle Linux 6, tá? Então, você vai ter que fazer isso indo para um outro servidor com o Oracle Linux 7. Tá? Então, se esse for o seu cenário, você, de maneira forçada, digamos assim, vai ter que fazer indo entre servidores, né? Servidores diferentes. Agora, se o seu Oracle 11 estiver no Oracle Linux 7, vai se encaixar nesse cenário da minha demonstração aqui. Tá? Porque o 19C ele é suportado no Oracle Linux 7. Então, você não vai precisar mudar de servidor, a não ser que você queira, né? Aí se torna opcional, porque o Oracle Linux 7 suporta o 19C. Aí, a não ser que você esteja fazendo upgrade de servidor também, né? Comprou um novo, que é mais potente, né? Como eu disse, computacionalmente. Aí você pode fazer entre servidores. Caso não seja esse o caso, né? Você pode lidar com tudo no mesmo host, certo? Na mesma máquina. Então, se atenta a esses detalhes aí, se for o seu caso, avalia e vê a melhor forma de fazer. Beleza? Bom, como eu disse, né, os SGBDs de origem é um 11G, Single Instance, não CDB Enterprise Edition. E o destino, mesma coisa. Um Oracle, mesma coisa assim, né? Tirando a versão, né? Oracle 19C, Single Instance, não CDB Enterprise Edition. Tá? Por que eu escolhi essas duas versões, pessoal? A 11 e a 19. Porque a 11 ainda ela é muito difundida. Nem todo mundo, quando saiu o 12C, foi para o 12, né? Ainda continuou no 11. E a versão 19 é a última versão com suporte. Tá? Então, assim, se você... E basicamente todas as aplicações já são homologadas para 19. Se você está no 11, a não ser que a sua aplicação não seja homologada para 19... Aí você vai para o 12. Mas caso seja, já pula para o 19, pessoal, porque já facilita bastante a vida em relação à questão do suporte, se você precisar, né, se pagar, se precisar, mas mesmo assim é sempre interessante. Então vai para 19. Tá? E o detalhe, eu coloquei aqui na Enterprise Edition, eu coloquei fazer uma observação sobre o Standard. Por quê, pessoal? O Oracle Transportable Tablespace é uma feature que não está habilitada na Standard do 11. Tá? Então você não vai poder utilizar ela com a Standard. Tem algumas formas aí de habilitar e tudo mais, mas não faz isso não, tá? Então, por isso que a gente está com a Enterprise Edition, tá bom? Então, pessoal, se esse for o seu cenário, o Oracle Transportable Tablespace Upgrade, né? É uma ótima alternativa para você fazer esse upgrade, uma alternativa bacana e às vezes até rápida, tá? Se você tem um downtime muito pequeno, é claro que essa é uma das formas, tá? Aí você tem que avaliar o seu cenário também. Qual o tamanho da minha janela? Quanto tempo posso ficar parado? Como é que eu vou fazer? Vai mudar de servidor? Não vai mudar? Tem que avaliar o seu cenário e ver se isso aqui se encaixa. Tá? Mas vocês vão ver que é uma coisa que é bem rápida. É uma forma de fazer um upgrade bem rápido, tá? Então avalia, se for o caso de vocês, o cenário. Então aplica. Beleza? Então contextualizei vocês aí, certo? E aí eu vou mostrar aqui o ambiente. Estou aqui conectado à minha máquina virtual, como eu falei, é a mesma máquina, tá? É uma máquina só que está com as duas instalações. Está aqui minha máquina virtual. Tá? Aqui eu estou conectado via MOBA na máquina, via SSH. Tá? Você utiliza o recurso que você preferir. Tá? O MOBA é que eu estou mais íntimo dele. Tá? Então, estou conectado aqui, tá? O mesmo host, RSL host. Então, estou apenas abrir 3 conexões aqui, só para poder fazer uma coisa em cada conexão, tá, pessoal? E aqui eu tenho um 11G instalado, tá aqui, né, aqui, versão 11G Enterprise, 11.204, para ser mais específico, e aqui está a minha instância, tá? Chama-se RSL 11G, esse é o nome do meu banco de dados no 11, tá? E aí aqui eu estou também na versão 19, né? Tem a versão 19 instalada, para ser mais específico, 19.3, tá? Se você quiser fazer aí, aplicar o patch para a última versão, última release, né? Acho que é 19.16, até o momento que eu gravo esse vídeo, pode fazer, tá? Mas se você não quiser, quando você baixa lá da internet, ele vem com a 19.3 e isso não tem problema nenhum, tá? Enterprise também, né? Oracle Enterprise, como eu mostrei, e aí que está o nome da minha instância.
instância chama-se OSL19C Open, ou está Open, né? Então, só para vocês verem, achou o PDB, se eu fizer isso aqui, vocês vão ver que não tem nada, né? Ou seja, no caso aqui, né, a minha 19, ela não está com o bootstrap habilitado. O 11G não tem como, porque não tinha ainda, né? Então, mas a 19 está desabilitada. E aqui uma outra conexão que a gente vai fazer algumas movimentações, eu vou estar usando ela, tá? Mas estou aqui com a 11, estou aqui com a 19 e vamos para cima. Bom, pessoal, vamos então aqui de fato para a nossa execução, né? Eu dividi em duas partes, tá? Primeiro de checagem, a gente vai fazer algumas checagens, obter algumas informações para poder fazer o Oracle Transport Table Space, tá? E aí a gente vai fazer a primeira parte de checagem. A segunda parte é de fato a execução, depois de checar tudo, se está tudo ok, tudo certo. E aí a gente vai de fato fazer aí o Transportable Table Space com o upgrade. Beleza? Vamos então, pessoal, vamos então aqui para a nossa sequência, tá? Primeira parte de checagem, né? Parte 1 de checagem, como eu tinha mencionado. Primeira coisa que a gente vai validar, pessoal, char set, origem e destino, tá, pessoal? Precisa estar no mesmo. Ok? Ó, vamos executar. Char set é aquele ali do meu 11 e do meu 19 é o mesmo, né? AL32 do TF8, AL32 do TF8, tá? É importante ambos estarem no mesmo para evitar conflito dos caracteres, né? Assim, via de regra, você pode ter diferentes, desde que o de destino englobe o de origem, certo? Mas, para evitar problemas, pessoal, garanta que você tenha o mesmo, tá? Como você está criando um aqui novo, né, um banco de dados novo, na versão nova, já captura essa informação aqui do antigo e cria do mesmo jeito, que evita problemas. Então, o meu aqui está do mesmo jeito, certo? Então, a gente vai conseguir fazer. Beleza, a próxima parte aqui é checar as table spaces, né, que sofreram um upgrade na origem, tá? Só para vocês verem aqui, né, quais table spaces eu tenho aqui em ambos, né? Esse aqui é o que eu tenho no 11, esse aqui é o que eu tenho no 19. Perceba que eu tenho as mesmas aqui, né, no 19. Ó, System, sysalgs, undo, temp users. System, sysalgs, undo, temp users, e tem esse example aqui, que era uma que era criada lá na versão 11, tá? E ele não aparece mais nas versões 12 e superiores, tá? Então, quais que a gente vai migrar, pessoal? As que são diferentes dessas table spaces que já existem, tá? E aí, uma diferenciação que é bom a gente ter aqui, né? Que essas são basicamente assim, digamos assim, né? Table spaces de sistema, né? Tirando a users, que pode ser usada para objetos da aplicação, tá? Mas a gente não vai trazer ela também aqui da origem, tá? A não ser que você esteja armazenando dados nela, e aí pode ter algum problema em relação ao nome, tá? Mas a gente consegue fazer um remap. Mas vamos considerar que você não está utilizando a user, tá? E aí aqui eu tenho 3 table spaces que são diferentes das que tem ali no destino, né? E são elas que a gente vai levar. E aqui, pessoal, a gente está fazendo um upgrade, digamos assim, full, tá? Eu mostrei em outros 2 vídeos no canal como é que a gente faz uma movimentação de na table space específico, tá? Mas aqui a gente está fazendo o full, ou seja, eu quero levar tudo que tem do origem para o destino, da minha versão antiga para a versão nova, tá? Então não quero deixar nada lá. Nesse caso aqui, inclusive, a gente nem vai fazer, que é uma coisa que a gente faz lá quando você movimenta apenas uma, é a checagem de dependências, tá? Checagem de constraints e índices e tudo mais. Por que eu não vou fazer aqui, pessoal? Porque eu estou levando tudo, né? E aí, em teoria, eu não tenho nada armazenado nessas outras table spaces aqui, tá bom? Essa é até uma observação que eu vou fazer aqui abaixo, mas por isso que eu estou excluindo essas table spaces aqui, né? Porque elas já existem aqui nesse cara, tá? E aí a observação que eu faço é, por exemplo, a example. Geralmente não se usava ela para armazenar dados, então não leva. Essas outras aqui eu vou levar porque são de sistema, né? De aplicação. E aí, pessoal, é atentar, né? Não armazenar nada nessas table spaces aqui. Essas table spaces, digamos assim, não foram feitas para você pôr os dados da aplicação. E nem criar objetos no usuário sys, que é o que eu vou estar pontuando agora, tá? Então, e aqui, né, aqui eu estou mostrando para vocês todas as table spaces, e aqui, nesse caso aqui, eu estou fazendo essa outra consulta aqui, para mostrar para vocês quem que vai, né? Eu estou excluindo, né, fazendo um note in na DBA Data Files,
um notinho naquelas namespaces ali que eu mencionei. Ele vai trazer para mim só as outras e a localização dos data files. Por que eu preciso da localização dos data files? Porque a gente vai fazer uma cópia deles ali mais para frente. Tá? Então é importante ter essa informação. Outro ponto a checar aqui, pessoal, é os usuários, né? Os usuários do namespace de origem. Por que a gente tem que checar isso, pessoal? Porque a gente vai criar eles lá no destino, quando a gente for importar, tá? O Transportable Tablespace. Então, é por isso que a gente valida aqui. E aí eu estou validando, ó, todos os DBA segments que não são das tablespaces de sistema, digamos assim, né? Então, o que tem aqui que não é do sistema que eu preciso levar, saber, tá? E aqui eu tenho, ó, o Owner Segment Name. Então, eu tenho aqui um usuário chamado SFT, tem uma tabela chamada empregado SFT, eu tenho aqui, e que está na tablespace, né, TBS Soft, SFT, tem aqui um usuário chamado Mon, que também tem uma tabela chamada empregados, a underline Mon, que está no tablespace TBS Mon. E aqui eu tenho um usuário chamado Gap, que tem uma tabela empregados underline Gap, e que está na tablespace TBS Gap. Então esses caras a gente vai levar. Por quê? Porque é o que tem de diferente dos tablespaces do sistema. Tá? E aí, é claro, pessoal, eu criei isso aqui para demonstração, né? Por que está dessa forma? Porque eu criei aqui só para demonstrar para vocês, né, várias tablespaces que vão ser transportadas. E aí, só para a gente validar, né, aqui eu tenho uma consulta dessas tabelas, né? Uma de cada esquema ali. Tá? Eu estou partindo do pressuposto também, pessoal, que seu banco aí também ele é organizadinho, tá? Cada aplicação tem a sua tablespace. E aí, né, essas tablespaces dessas aplicações diferentes não se comunicam, né, digamos assim, ou seja, não tem objetos, constraints, né, cada um no seu quadrado. Então, parte desse princípio. Aí aqui eu coloquei a observação, em relação ao que eu estava mencionando anteriormente. Ó. Podem existir objetos no esquema sys que usam as tablespaces do sistema, ou objetos de esquema da aplicação armazenados em tablespace do sistema, ou seja, já vi, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei essa observação, né? Objetos sendo criados no sys, que são usados pela aplicação, e também objetos armazenados na tablespace sistema, que são essas aqui, ó. Tá certo, pessoal? Não, tá errado, tá? Não é para armazenar objeto em esquema sys e nem para armazenar dados nessas tablespaces aqui, tá? Por isso que eu bato na tecla da organização aí, tá bom? Por quê, pessoal? Vocês estão vendo que tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou excluindo esses caras, né? Então, não vai nenhum objeto que esteja sendo criado aqui. Tá? E o sys armazena os dados dele na system. Então, assim, como eu estou excluindo tudo que está desses caras, porque eu estou partindo do princípio que é tudo organizado aí no banco de dados de vocês, não vai nada que tem nesses caras. Ah, tem uma tabela, não sei o que. Você vai ter que fazer isso manualmente. Vai ter que levar. Tá? Faz um export e leva lá para lá e tudo mais. Se o seu sistema depende de um objeto que está no esquema sys, né? Ou se pode até ser mesmo que você criou as tablespaces lá certinho, mas em algum momento criou um objeto em alguma dessas tablespaces aqui. Tá errado, tá? E não vai ser levado nesse cenário aqui, tá? E aí você vai ter que tratar isso, né? E aí ver o que está aqui que não vai ser levado e levar manualmente, tá bom? Então, eu estou partindo do princípio de que nada disso aqui está acontecendo, tá? Se está acontecendo, está errado. Resumo. Beleza? Então tá, pessoal. Fizemos todas as checagens. Sabemos quais tablespaces vão sofrer o upgrade, né? Com o Oracle Transportable Tablespace. Então, a gente já fez toda a parte 1 de checagem aqui. Bora agora, então, para execução, né? Execução de fato do que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, colocar tablespace em region only, né? na origem. Todas as tablespaces que vão ser levadas, tá? No caso, essas três aqui, ó. Por que region only, pessoal? Porque precisa ter uma leitura consistente, tá? Por quê? Porque a gente vai copiar os data files. Se eles tiverem read-write, pode ser que tenha problema. A mesma aí que você organiza uma janela, supostamente vai estar todo mundo parado, tudo mais, mas é importante. Tá? Então, vou colocar todas essas tablespaces region only da origem, tá? Lá no meu 11G. Aqui. Region only, beleza, todo mundo region only, vamos validar o status aqui novamente.
Beleza, todo mundo read only, certo? E agora a gente vai fazer o quê? O export dos metadados. Tá? Essa é a forma de como a gente atua com o Oracle com o Transport Table Type 6. Tá bom? Eu vou criar antes de falar do comando aqui de export, pessoal, eu vou criar um diretório chamado dumptt, ali no home do Oracle mesmo, que vai ser usado no export, tá? Dá grant para ele para public. E aí aqui eu tenho um export. Vou estar fazendo o export usando o meu sys, tá? Usei a de bases DBA usando o sys. O nome do dump, o log do dump, o directory, e aí o comando de transport tablespace, listando todas as tablespaces que serão levadas para a nova versão. Beleza? Então, TBS SFT, TBS Mon, TBS Gap, que são as três que a gente colocou read only aqui. Tá? Então, vamos lá. Vou sair aqui do banco, vou limpar a tela e vou fazer o export. Vou mandar executar aqui. Ele vai começar a executar ali e fazer o export dos metadados. Vamos deixar ele rolar aí. Finalizando, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou aqui o export, tá? Transport Table Tablespace. Ele gera um arquivo, né? Aqui no /Oracle, certo? Se a gente ver aqui, ó, ls up, tá lá, o dump e o log, tá? Aqui no meu pwd/Oracle. E aqui ele fala, ó, os arquivos que precisam ser copiados, tá? A gente pegou essa informação lá no início, né? Mas aqui também ele fala, ó, para tablespace gap, tem esse datafile aqui, ó. Para tablespace mon, esse datafile. E para TBS SFT, esse datafile. Tá? Se tivessem mais datafiles, né, dessas respectivas tablespaces, eles estariam listados aqui. Se tivesse mais tablespaces também, aí no caso você teria que ter tido colocado aqui, né, no cara. Beleza, então colocamos o read only e fizemos o export. Agora aqui, pessoal, a próxima etapa é copiar o dump datafiles para o destino, ou eu vou colocar aqui, né? Ou datafiles para o Oracle Home do destino. É aqui que a gente entra naquele detalhe, é que eu coloquei até a observação, né? Opcional caso vá mudar de servidor. Por quê, pessoal? Eu posso não necessariamente mudar os datafiles de lugar, né? Eu posso deixar eles nesses mesmos diretórios aqui e apenas apontar quando a gente for fazer o import, que eu vou estar mostrando aí para vocês. Mas qual que é o detalhe, né, pessoal? Fica num diretório, não fica legal, né? No meu caso aqui, o SL11G, né? É interessante colocar dentro do home do 19, né? Aí copiar e tudo mais. Qual que é o detalhe de copiar, pessoal? Tem aqui, até aqui na minha última conexão, é o espaço em disco, tá? Você copia ou movimenta. Então, MV geralmente é complicado. Pode dar problema aí e tudo mais, né? Mas CP, se você tiver espaço, faz o CP, tá? Copia, porque... Pessoal, se tudo aqui der ruim, a gente volta ao banco 11, tá? Liga ele, a gente vai fazer o shutdown dele aqui agora. Volta a tablespace read write e vida que segue, vê o que deu errado, planeja um novo momento para fazer o upgrade. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Deixar o banco 11G intacto, porque ele é a nossa medida de backup, digamos assim, né? Se der começar a dar errado, dá problema, deu não sei o que, aborta e volta para o 11. E avalia os problemas, corrige e agenda uma nova migração, tá? Nova migração, novo upgrade, né, desse cara. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Se você está no mesmo host, só muda o Oracle Home deles, tá? Agora, se você não vai estar usando hosts diferentes, aí é que é o ponto. Esse é o ponto, tá, pessoal? Daqui para frente tudo que você vai fazer no destino. Tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Você vai copiar, tá? Você vai copiar lá para o host onde está o seu 19, no caso aqui, né, 19, dando esse exemplo. E aí, a hora que você copiar, colocou lá no diretório do home do 19, está tudo certo, está no lugar bacana, tudo mais, copiar tanto os datafiles quanto o dump, tá? Que a gente acabou de fazer aqui. E aí, depois que copiar, beleza. Daqui para frente, basicamente, é no origem. Tirando aqui essa parte, né? Após a cópia, fazer o shutdown do banco de dados. Que a gente vai deixar o 11G desligado. Aí eu vou copiar aqui, tá, pessoal? E aí,
Um detalhe aqui, tá? O meu 19C, pessoal, ele está num home diferente, tá? Se a gente vier aqui, ó, cd barra, aqui, ó, o 01 está o 11G, o 02 está o meu 19C. Então, os homes são diferentes, tá? Justamente porque isso inclusive é o do padrão OFA, tá? Você tem que ficar criando aí esses homes 102, 101, 02, 03, 04 e assim por diante, dependendo da quantidade de instalações do SGBD que você tem aí na máquina. Tá? Então, essa é a regra. Então, o meu 19 está no home o 02. Tá bom? E aí eu vou estar copiando esses arquivos para lá. Tá? Então, vamos fazer o comando aqui. Lembrando, pessoal, que eu estou na mesma máquina, estou fazendo a cópia para mudar eles de home e ficar tudo certo, tá? Para não deixar eles aqui dentro. Tá? Até porque isso pode gerar um problema, né? Imagina que você quer desinstalar depois o 11. Quando você desinstala, ele dropa tudo, tá? Imagina que você não mudou eles de lugar. Aí isso pode ser um problemão, né? Porque se você está com ele no 11 ainda e está desinstalando o 11... você vai estar pagando esses bancos de dados, esses caras aqui. Tá? E aí o seu 19 está apontando para esse local aqui. Aí lascou, né? Você vai estar pagando dados do banco. Então, muito atentos a isso, tá? Muda de home pelo menos. Tá, pessoal? Para evitar problemas aí. Bom, então vamos fazer aqui, ó. CP, esse cara, barra o 02, tá? Meu tá no padrão aqui, tá, pessoal? Oracle, hora data, certo? SL 19C, que é o meu 19, tá? E ali tá vendo, ó, deu um tab aqui, ó, ele está mostrando os outros arquivos que tem lá dentro, que é o do meu banco. Então, eu vou estar copiando aqui para dentro, tá, pessoal? Ó, CP para lá, certo? Copiei. Vou fazer o CP de todos aqui, depois a gente vai lá validar. CP desse cara, também, da Simon. Beleza. CP do último aqui. Para ele. Pessoal, caso você não tenha espaço, usa o MV, tá? Mas aí você corre o risco de ter problemas, né? Porque se você precisar voltar para o 11, caso dê algum problema na migração, né, com o upgrade, você tem que voltar esses caras para cá. E aí, se tiver tido alguma corrupção neles lá no 19, você vai trazê-lo corrompido. Então, né, o MV é complexo. Então, avalia se você tem espaço e aí faz tudo com CP, tá? Por garantia, né? Aqui no meu caso eu tenho espaço, então tá de boa. Mas é um banco pequeno também, não tem por que não ter, né? Então, eu vou entrar aqui no home do 19, ó, onde eu copiei, um LL, tá lá, ó. A cópia dos três caras aqui, pessoal. Por isso que a gente faz o read-only, tá, pessoal? Para copiar eles consistentes, tá? Porque se enquanto eu estou copiando ele estivesse sofrendo alteração, ia ter bloco fraturado, e aí esses data files estariam corrompidos e você não conseguiria abrir essa table space. Beleza? Então, né, algumas explicações aí para vocês entenderem. Tá? E então, depois que a gente fez a cópia, shut mediate. Tá bom? Você pode fazer, né, read only ou chutar o banco e copiar, pessoal. Dá na mesma também. O detalhe esses data files não podem estar sofrendo alterações, tá? Ou seja, read write. Ó. Vou entrar aqui no banco, 11G, shut mediate. Beleza? Então, ó, shut mediate, estão fazendo shutdown. Deixa ele fazendo shutdown ali, não é relevante a gente acompanhar essa parte. E aí, agora sim, né, no destino, tá? E aí, iniciar o banco de dados, se estiver offline, né, e tudo mais, tá? Qual que é o detalhe aqui, pessoal? Em relação a o banco estar online ou offline durante o processo. Porque pode ser não, né? Na verdade, você vai fazer isso. A configuração de memória do 11, você vai levar para a do 19. Tá? Aqui eu estou com os dois bancos no ar, porque minha máquina tem eu coloquei pouca memória. Se eu ver um free-G, minha máquina, free-M, eu tenho cerca de 4 GB nessa máquina virtual.
E eu coloquei, se não me engano, 800 mega para cada um, né? Para o 11 e para o 19. Então eu consigo manter os dois no ar aqui. Mas imagine que você está fazendo isso e a mesma configuração de memória aqui do 11 você está levando para o 19. Geralmente a gente coloca até 70% da memória então, para o banco. Então se você tivesse os dois no ar, você teria problema, né? Porque eles iriam consumir toda a memória do SO, o SO ia travar, não ia ter banco. Então, se você está fazendo dessa maneira, né? Liga esse banco, né? Coloca ele online só a partir desse momento aqui. Tá? Cria ele antes, tudo bem, tudo certinho, parametrizado e tudo mais, com a memória e tal, tudo beleza, do jeito que precisa ser, chuta ele. Chutou, chegou nessa parte aqui, ó, você está chutando o origem, fazendo um shutdown do origem, finalizou, starta o 19, tá? Para poder ele subir tranquilo, sem topar o SO, beleza? Então, né, vamos aqui para a próxima etapa, que é iniciar o banco de dados, se ele estiver offline, né, no meu caso que não, e criar os usuários de destino, aqueles usuários que nós mapeamos lá no início, tá? Que eu já coloquei eles aqui, né, porque, como eu falei, eu criei tudo certinho aqui para demonstração, tá? Que é o SFT, o MON e o GAP, os usuários que a gente tem lá do 11, tá? Não consigo ver de novo, né, porque eu acabei de chutar o banco de dados, então não vou conseguir. Mas a gente já tinha mapeado, né? Quando você mapear, já cria os comandos, tá? Vou criar aqui eles. Você precisa criar eles antes de trazer, tá, pessoal? Criei o do MON, o do SFT, vamos criar o do MON. Beleza. Do GAP. Beleza, usuários criados. Tá, pessoal? Vocês têm que criar todos, tá, pessoal? No meu caso, aqui são só esses 3. Vocês precisam criar todos que são usados lá em todas as namespaces, certo? Então, basicamente, você exclui sys e system, mas tem uns outros lá também de sistema, mas né, eles são bem característicos. Você vai ter que saber trazer lá, né, todos. Né? Aqui na minha consulta da checagem, checagem de usuários, né? Isso inclusive, né? Eu fiz por namespace, né? Tirando as de sistema, quais os usuários que tem nas outras namespace. Aí ele listou para mim os 3 que eu acabei de criar, tá? Esse select deve te mostrar todos os usuários os que não são de sistema, tá bom? Se tiver faltando algum, pessoal, que você saiba, mapeia aí e cria lá manualmente. Isso não tem problema nenhum, tá? Não é um empecilho para você continuar a migração com o upgrade, com o Transportable Namespace. Beleza? Então tá, criamos os usuários. Vamos aqui agora para a parte da importação, que essa é a pegada do Transportable, né? Você exporta com aquele Transport Namespace e importa com a cláusula Transport Data Files, tá? E aí precisa criar um diretório também. Vou criar um diretório apontando para onde está o dump gerado, né? O /home /oracle, né? Conforme a gente já fez anteriormente do export. Beleza. Criei o diretório e aí é fazer o import, tá? Vou sair aqui do banco, certo? Vou limpar a tela aqui. E aí o comando, ó, import, usando o sys, o dump, lá do export, o log file, que é o log específico do import, o diretório e aí a cláusula, ó, transport data files. E aí eu vou listar, pessoal, todos os data files que ele apontou para mim lá no export, que é aqui, ó. A gente tem aqui ainda o histórico esses caras aqui, ó. Vamos listar todos, tá? Ali no comando, tá bom? Então, eu já listei eles aqui, ó. Inclusive já para o novo caminho, ó, que eu copiei ele antes, ó. 02, app Oracle, SL19, o primeiro aqui, que é o GAP, o segundo o MON, o terceiro que é o SFT. Tá? Por quê, pessoal? O import ele vai importar os metadados e vai linkar esses metadados com os data files. Tá? E aí o detalhe, né? A gente cria os usuários antes, porque apesar dele não trazer, ele sabe que tem os... Isso é engraçado, né? Ele sabe que tem os usuários. Ele sabe, mas não exporta eles. Tá? Então, por isso que a gente cria os usuários antes. Tá? E aí é só executar. Tá? Sem mais delongas.
Vou colocar a senha aqui. E aí ele vai começar a fazer o import. Tá, pessoal? Vamos deixar ele executando aí. Finalizado, a gente continua. Bom, pessoal, finalizou o import, tá? O import ele não traz muita informação, que só fala que importou tudo e que está com sucesso. Alguma coisa diferente disso aqui, pessoal, tem que avaliar o que aconteceu, tá? Aqui ele falou que terminou com sucesso, mas se para você não terminou, tem que avaliar, tá? Então, nesse ponto, pessoal, nós já temos aqui o upgrade feito, né? A migração com upgrade com o Transportable Table Space, né? Uma migração com upgrade com o Transportable Table Space, tá? Nesse momento está tudo ok. Já temos a migração, está tudo operacional, né? A diferença é que as Table Spaces elas vão vir read-only, tá? A gente vai ter que alterar isso. Mas, neste ponto aqui, se você fez até aqui e terminou com sucesso, ok. Migração, upgrade, Transportable Table Space efetuada com sucesso. Tá? E aí aqui a gente vai fazer algumas validações agora. Tá? A primeira coisa é colocar a Table Space como read-write aqui no 19. Tá bom? Vou entrar aqui novamente, no 19. E aí a gente vai validar se as Table Spaces estão aqui. Olha lá. Estão aqui. Estão read-on. Tá? Vou até executar aquele outro aqui, ó, da checagem, pessoal, aqui, ó, esse aqui, ó, dos data files, para vocês verem, ó, onde que ele pegou os data files, ó, o 02, ó, onde a gente colocou, 02, 02, 02, que é o home do meu 19, meu 19C. Tá? Então é importante a gente fazer aquela mudança lá que eu tinha mencionado. Tá? Então, os status ali estão read-only, a gente vai alterar. Vamos sair alterando, read-write. Read-write nas 3 table spaces, né? Você vai fazer isso em todas que você fez o processo. Vamos validar, se foi tudo online. Pronto, ó, tudo online. Pessoal, para validar mais ainda, a gente vai fazer aqui algumas outras validações, tá? Então, read-write, né, o comando executou com sucesso e o status ficou online ali, tá tudo certo. Até aqui estamos todos ok. E aí depois, né, validar o destino, que aí a gente vai também fazer uma validação de dados, tá? Mas vamos fazer aqui na sequência, ó. Eu mostrando os data files ali, a consulta estava aqui embaixo. Fui lá antes, né? Esqueci que eu tinha colocado ali depois. Então, os data files estão lá, ó. Tudo certo? Tá? Os objetos, igual a gente validou lá no início do 11, estão lá, ó. Usuário SFT, tabela empregado SFT, né, tipo table, e na table space TBS SFT. O mon, esquema mon, owner mon, empregados mon, table, TBS mon. Gap, da mesma forma, empregados gap, table, TBS gap. Tá? E aí, pessoal, aqui, né, algumas considerações, uma consideração, na verdade, específica, tá? Em relação às cotas, porque lembra que a gente criou o usuário na mão? Ali, pessoal, vamos voltar aqui, ó, uma observação importante isso aqui, tá? Eu criei de maneira genérica aqui, tá? Criei o usuário e dei granted connect, rate session, resource, tá? No caso aqui, seria interessante você trazer, né, gerar um DDL do objeto, do esquema, ou dos esquemas, com todas as permissões que eles precisam, tá? E aí, depois que fizer todo o processo, nessa parte aqui que eu estou só atribuindo cota, você pega esses grants e executa de novo. Por quê? Para o seu usuário ter todos os privilégios que ele precisa, igual ele tinha no 11G, no meu caso aqui, né, no ambiente antigo, tá? Então, é interessante sempre recriar o esquema da mesma forma que ele era lá no origem, tá bom? Aqui no meu caso eu estou só dando cota para os usuários nas suas respectivas table spaces, tá? É importante ter essa organização, tá? Porque se ele está armazenando os objetos naquela table space, ele só precisa ter cota naquela table space, tá, pessoal? Não precisa ter em outras. Feito isso, né? Feitas essas observações, pessoal, vamos lá, na hora da verdade, ó. Select, aqui no 19, funcionou. Aqueles mesmos selects que a gente fez anteriormente.
Bom, pessoal, aparentemente tudo ok, olha lá. Todos os dados vieram e estão aqui, tá? Por que todos os dados vieram, pessoal? Pra vocês perceberem que é um upgrade, uma migração física, né? Eu trago o data file, uma cópia bit a bit. Então, não é para faltar nada, né? Então, eles estão todos aqui. Se tiver algum problema na hora de executar essas consultas aqui, der algum erro de data file, alguma coisa que parece que está faltando e tudo mais, tem que ser avaliado, tá, pessoal? Mas essas validações aqui é para te dar uma noção de que deu tudo certo. Tá? Nesse momento aqui, pessoal, deu tudo certo. Tá? O importante aqui é vocês entenderem a sequência, tá? A dinâmica da sequência do passo a passo, do que tem que ser feito para você fazer um upgrade com, né, o Oracle Transportable Table Space, né? Uma upgrade barra migração, né? Principalmente se você estiver mudando de máquina, né? Então, é interessante também você estar observando esses detalhes. Tá? Então, fizemos toda a sequência aí, pessoal. Todo o processo foi feito com sucesso, né? E aí tivemos aí esse upgrade usando o Oracle Transportable Table Space. Beleza? Então é isso, pessoal. Vimos aí como é que a gente faz o upgrade utilizando o Oracle Transportable Table Space, né? Passei para vocês todos os passo a passos, né? Todos os detalhes que precisam ser levados em consideração para que seja efetuado com sucesso, tá? Vimos aí então tudo em relativo a isso, upgrade, né? Upgrade barra migração utilizando o Oracle Transportable Table Space. Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, ajuda a fortalecer esse conteúdo aí para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. A força de vocês é muito importante para isso. Beleza? Então é isso. Beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.